Lucas 15, leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 32. Parábola tão conhecida, né? Tão linda, ela se compõe de 3 personagens. Nós temos os 2 filhos, o filho mais novo, o filho mais velho, e nós temos o pai. Mas hoje, por uma questão didática, uma questão de tempo e pelo tema da nossa mensagem, eu quero meditar um pouco apenas sobre o filho mais novo, que é conhecido como filho pródigo. A leitura desta parábola nos leva facilmente a perceber que trata-se de um jovem que tomou péssimas decisões na sua juventude, o que também não é algo tão incomum, mas fica muito claro aqui nesse texto, que este jovem tomou péssimas decisões na sua juventude, péssimas decisões na sua vida. Primeiro, ele pediu a sua herança antecipadamente. O pai estava vivo, o pai não estava para morrer. A herança ele receberia de qualquer maneira, a herança era dele, mas seria passado para as mãos dele quando o pai morresse. Mas ele pede antecipadamente. Nos dá a entender, irmãos, que talvez ele tivesse algum tipo de pensamento e, olha, para mim tanto faz, você está vivo, está morto, eu quero a minha parte, o que me importa de você, o que quero de você, vivo ou morto, é aquilo que é meu. E surpreende, né, queridos irmãos e irmãs, porque o pai lhe concede. Aliás, notando bem aqui, o versículo 12 diz que o pai lhes repartiu os haveres. Então, na verdade, o pai ele não só deu herança antecipadamente, que nem era necessário dar, e que era até uma certa afronta, para o filho mais novo, como ele deu também para o filho mais velho. A gente percebe que o filho mais velho tratou isso de uma maneira diferente, de certa maneira positiva e de certa maneira negativa, mas a nossa mensagem hoje não é pensando no filho mais velho, nem pensando no pai, é pensando nesse filho mais novo. Então ele pede antecipadamente, ele já toma uma atitude ofensiva, desrespeitosa, e essas coisas, irmãos e irmãs, acontecem. Deveriam? Não. É normal? Não. Devem ser incentivadas? Não. Devem ser feitas? Não. Mas como disse Jesus, quando queriam apedrejar a mulher adúltera, né? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Então, irmãos e irmãs, dificilmente alguém aqui vai dizer, eu nunca procedi com alguém de tal maneira que eu acabei de ofendendo. Às vezes até a gente não queria, mas a gente fez, e quanto menos experiência, sabedoria, conhecimento da palavra, provavelmente mais vezes a gente fez isso. Então não é difícil a gente se colocar também na posição do filho pródigo, né? Não que nós tenhamos sido pródigos, nós vamos entender o que é isso daqui a pouco, mas no sentido, queridos irmãos e irmãs, que ele tomou péssimas decisões ou decisões erradas, inclusive pecaminosas, e é algo que não é estranho a nós também. Não é estranho isso. Esse foi seu primeiro erro e o seu primeiro pecado. O outro foi que, recebendo a sua herança, ele não pegou aquilo e disse, bom, já que o meu pai me deu antecipadamente, eu vou fazer o seguinte, então eu já vou fazer o meu pezinho de meia, já vou comprar minha própria terra, vou comprar o meu próprio gado, vou ter minha própria fazenda, vou fazer o meu investimento, vou casar, vou fazer a minha família. O texto diz que ele pegou a sua parte da herança, e que não deveria ser pouca,
que dá-se a entender que se trata de uma família abastada, e desperdiçou toda ela num comportamento pródigo. Pródigo significa esbanjamento. Então, a pessoa que age de maneira pródiga é um esbanjador. O esbanjador é aquele que desperdiça, é aquele que gasta naquilo que não é necessário, gasta mais do que é necessário, ou gasta os seus bens naquilo que não é moral, naquilo que não é bom, naquilo que não é para o bem. Então ele, além de ofensivamente pedir a sua parte da herança, ele ainda pega isso e simplesmente consome isso de uma maneira imoral, esbanjando tudo que recebeu. E a parábola diz que ele chegou então a condição de fundo de poço. Na nossa linguagem moderna, a gente costuma falar, o sujeito está no fundo do poço. A gente sabe que poço é fundo, e a gente sabe que é difícil sair de poço. Aliás, na maioria das vezes, sozinha, sem ajuda, a pessoa nem consegue sair do poço. Ele chegou no fundo do poço, e ele que foi criado, com o bom e melhor, passou a ter vontade de comer a ração dos porcos, mas nem isso lhe era dado. Essa é a situação dele. Primeira lição: tudo que a gente faz tem consequência. Isso é bíblico. Gálatas, meus irmãos, tudo que o homem semear, isso ele ceifará. Eu entendo, irmãos e irmãs, que talvez essa seja a segunda maior lição a ensinar aos nossos filhos. A primeira maior lição é ensinar-lhes o caminho do Evangelho, nós que somos cristãos. Mas não dá para ensinar o caminho do Evangelho aos nossos filhos também, ou sem ensinar que os nossos atos têm consequências, e que a Bíblia deixa isso de maneira muito clara. Ora, você desperdiça tudo que você tem de uma maneira imoral, o que você vai colher? Vexame, vergonha, culpa, fome, tristeza, desprezo, todas as coisas possíveis que a gente pode imaginar aqui, no filho pródigo. Por isso que ser adulto muitas vezes cansa, queridos? Porque o adulto, ele tem por obrigação saber que a cada decisão sua, a cada escolha que ele fizer para ele, e como estou falando aqui, a maioria tem família, ou se não todos aqui, acho que todas as suas decisões, todas as suas escolhas implica em retorno para você e para a sua família, quando não para mais pessoas. Nós somos seres influenciadores e influenciáveis. Nós atingimos pessoas e somos atingidos, ou com bênçãos ou com maldições. Nós podemos trazer bênção ou maldição para a nossa vida, para a vida de pessoas. Há consequências. E olhando então esse jovem, irmãos e irmãs, esse jovem pródigo, não é difícil dizer, olha, que erros ele cometeu, que tolo, que jovem tolo, que jovem pecador. E é verdade,
Muita tolice da parte desse jovem, irmãos e irmãs, porque ele tomou atitudes completamente erradas e mais, pecaminosas. É importante a gente entender que nem todo erro é pecaminoso. Existem erros que não entram ou se enquadram na esfera moral, não se tornam erros morais também, né? Ou de alguma maneira erros que possam transgredir a vontade de Deus. Né? A nossa vida é composta de acertos e erros. Aliás, quando a gente já tem mais ou menos a idade que eu tenho, tem um grupo aqui que tem a idade que eu tenho, né? A gente tem assim uma condição bem mais, estamos em bem mais condições que os mais jovens de fazer as coisas mais certas, né? Mas isso não é para a vanglória dos mais idosos, mais velhos, né? Isso é porque a gente já errou tanto na vida que cada erro foi nos trazendo lições de aprendizado, não é isso? Erramos. Agora, irmãos e irmãs, é muito mais preocupante, e de certa maneira é isso que até nos incomoda mais, é que alguns erros eles são pecaminosos também. Eles são erros que machucam pessoas, que defraudam pessoas, são erros que produzem comportamentos, palavras, atitudes que são inconvenientes, inadequadas e que transgridem a palavra de Deus, que não agradam a Deus, que não faz parte do seu plano e projeto para as nossas vidas. Então nós temos erros, e nós temos erros que são pecados. De qualquer maneira, meu irmão e minha irmã, fazem parte, e são situações que a gente precisa lidar com elas. Você deve concordar comigo que é bem mais fácil ver e se ater no erro do nosso próximo, né? É mais fácil ver o erro dos outros, ou o pecado dos outros. Eu não sei se é mais fácil, mais usual, ou é uma tendência maior no nosso coração pecaminoso também. E isso, irmãos e irmãs, também está nas Escrituras, porque Jesus diz lá no Sermão do Monte, Mateus 5, né? Quando ele fala, olha, por que você enxerga o cisco no olho do teu irmão, quando você não está vendo a trave no teu? E olha a comparação em termos de tamanho, de volume, de um cisco para uma trave. Nós somos capazes de enxergar um pequeno, pega uma trave, imagina uma pequena lasquinha dessa trave no olho do seu próximo. Ela é uma milionésima parte da trave, mas a gente consegue enxergar o cisco no olho do irmão e não consegue enxergar a trave, né? 1 milhão de vezes maior no nosso próprio olho. Jesus fala isso. Ele fala isso, irmãos e irmãs, mostrando, queridos irmãos e irmãs, que não é só um outro que erra e comete pecados, que a gente tem que também tratar o nosso próprio erro e pecado, para poder ajudar o nosso próximo, e aí sim tratar o nosso próximo, porque ele também diz, então você tira primeiro a trave do seu olho, para depois você falar do cisco, e ele deixa bem claro, a gente é julgado na medida como que a gente julga os outros. Então, irmãos e irmãs, o jovem pródigo errou, o nosso próximo errou, ele era um pecador, o nosso próximo também, nós também somos pecadores. Aliás, todos nós somos pecadores. 1 João 1,8, se dissermos que não temos pecado, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Sim, somos pecadores. A primeira lição é sobre as consequências. A segunda lição, irmãos e irmãs,
é como nós nos sentimos quando erramos e ou pecamos. Nós vivemos num tempo que a sociedade, homens e mulheres, estão achando que não precisam se entristecer com nada que tenha sido uma escolha livre dele. Algo assim, que a gente muitas vezes vê claramente em filmes, em séries, na mídia de uma maneira geral, em redes sociais. Você não precisa ficar triste com as suas escolhas, você foi livre. Não se arrependa do que você fez, a menos que isso está te prejudicando, porque se está prejudicando o próximo também, você não precisa se importar com isso. Nós cantamos, agora há pouco, eu sou livre. A gente canta e sente uma alegria nesse cântico, dizer eu sou livre, porque Jesus mesmo ensinou, conhecereis a verdade, essa verdade vos libertará, A Bíblia ensina sobre a nossa liberdade em Cristo Jesus. Porém, irmãos e irmãs, nós vivemos num tempo que as pessoas estão entendendo que ser livre significa, então eu não devo satisfações a ninguém, eu não devo me arrepender e me entristecer e me incomodar com nada com o que eu faço. As pessoas que estão incomodadas é problema delas. Não preciso dar satisfação da minha vida. Não preciso que a minha vida seja de acordo com o que os outros querem que seja. Hoje de manhã estávamos falando, sobre autossuficiência aqui com alguns irmãos, justamente mostrando que vivemos num tempo que as pessoas estão entendendo que a vida é governada por ela e só depende dela, e ela não tem que dar satisfações para ninguém, a menos que haja alguém com poder punitivo sobre ela. Bom, se eu fizer isso eu vou ser punido, então sim, eu não faço. Por isso, irmãos e irmãs, que não há policial suficiente, por isso que o nosso poder judiciário não dá conta, por isso que a mesa dos nossos juízes estão abarrotadas de processos que demoram anos, décadas, por isso que quanto mais se investe no setor da justiça no nosso país, parece que menos condições ela tem de dar conta da demanda. Por isso que cada vez mais tem que pôr câmera, tem que pôr radar, tem que pôr alarme, tem que pôr uma série de equipamentos que possam fazer essa vigilância. Porque se não tem ninguém vigiando, não importa da maneira que eu vivo, se não tem alguém que vai me punir, eu vivo como eu quiser. Essa semana em Ribeirão Preto começou a vigorar a Zona Azul, que agora vai ser da seguinte maneira: você estacionou seu carro, vai passar ou vai ter uma câmera filmando seu carro, não vai ter mais alguém passando na rua distribuindo o talãozinho. Ou seja, o agente fiscalizador agora é invisível aos seus olhos, ele pode estar ali sem você saber. Isso, a sociedade precisa chegar nesse ponto, para quem sabe obedecer uma regra que foi estabelecida pela própria sociedade, de que estacionamento em algumas regiões da cidade precisa ser rotativo, você só pode parar lá, fazer a sua compra e ir embora, e não ficar o seu carro o dia inteiro ali. Bom, não estou aqui defendendo lei, nem ir contra ela, estou apenas dizendo, irmãos e irmãs, que essa é a sociedade que nós vivemos. Talvez seja por isso que programas, não vou falar a palavra que eu ia dizer, programas como o Big Brother, mas faça a sua dedução aí, fazem tanto sucesso,
Sabe por que fazem sucesso? Porque parece que as pessoas se sentem curiosas em saber como que é a vida dela, vigiada de todas as maneiras, em todos os lugares, onde todo mundo vê o que ela está falando, pensando e fazendo. Porque parece que é isso que a nossa vida está se tornando. E inclusive algumas pessoas têm favorecido isso, porque elas se expõem de maneira proposital nas redes sociais. Muitas empresas hoje, quando vão contratar alguém, a primeira coisa que ela faz é ir na página da rede social da pessoa. Deixa eu encontrar o que tem lá. Olha, quem está procurando emprego, quem está terminando os estudos e está querendo entrar no mercado de trabalho, se você vir, ouvir e assistir qualquer vídeo que ensina como fazer uma entrevista, provavelmente vai estar lá essa dica: cuidado com a sua rede social, porque a empresa vai te investigar, e depois também ela vai te acompanhar. Irmãos e irmãs, nossa sociedade então está sendo ensinada a só se importar com os seus erros e pecados se ela tiver algum tipo de punição. Caso contrário, viva a sua vida e não se entristeça ou se arrependa dos erros que você tem cometido. Você é livre, a vida é sua, faça dela o que você quiser. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Em primeiro lugar, a Bíblia ensina que Deus é conhecedor de tudo da nossa vida. Mas nós não devemos olhar a Deus como se Ele fosse o sujeito atrás de uma câmera, anotando todos os nossos erros, como se o propósito da existência de Deus fosse punir o ser humano. Porque muita gente acha que esse é o propósito de Deus. Aliás, muita gente tem se recusado a ter uma religião e a ter fé, porque entendem que a função de Deus é só punir e não resolver os problemas. Porque se Deus quisesse resolver os problemas, não haveriam guerras e fomes, câncer e outras doenças mais. Esse é o pensamento de muitas pessoas. Claro, pessoas que não conhecem as Escrituras. Deus está com você, Deus está te abençoando, e sabe tudo que você tem feito, isso é verdade. Mas nós cristãos, irmãos, irmãs, sabemos que diante daquilo que ofende o nosso próximo, daquilo que ofende a Deus, precisa haver tristeza no nosso coração. Eu quero que você faça um autoexame, uma crítica de si mesmo. E a base dessa crítica é: quando eu peco, quando eu cometo erros, eu me entristeço com isso? Eu me incomodo com isso? Está tudo bem para mim, desde que não me trazem prejuízos, principalmente financeiro, porque hoje em dia a gente aceita qualquer tipo de prejuízo, desde que não mexa com o nosso bolso. Pense nisso, irmãos, irmãs. Eu quero dizer que, de acordo com a Bíblia, a normalidade diante de erros e pecados é a tristeza. É a tristeza. E nós vemos isso lá no Salmo 51, como o salmista estava triste diante de Deus. É a tristeza, irmãos e irmãs. Mas também não podemos ficar só na tristeza, não é verdade? Não podemos ser aquela pessoa que erra, peca, sente remorso, mas continua vivendo da mesma maneira e fazendo a mesma coisa. O remorso não é arrependimento. O remorso é um sentimento de culpa apenas, uma fuga.
O versículo 17, quando se trata do filho mais novo, é versículo chave. Ele começa dizendo: caindo em si. Caindo em si. Você já colocou no buscador o que significa cair em si? Cair em si, irmãos e irmãs, de acordo com o dicionário, é reconhecer erro ou imprudência depois de ter se iludido com algo, tomar consciência do que fez ou do que ia fazer. O versículo 17 então diz que ele caiu em si, ou seja, gente, o que é que eu fiz com meu pai? O que é que eu fiz com a minha vida? Infelizmente, irmãos e irmãs, esse jovem, ele só caiu em si quando ele chegou no fundo do poço. Eu já vi isso acontecer muitas vezes. De certa maneira, não deixou de ser uma experiência boa de ver que alguém em algum momento se arrependeu e disse: não, daqui para frente minha vida tem que ser outra. Sempre é algo que nos alegra, mas infelizmente, ou por outro lado, se entristecer em perceber, em ver que isso só aconteceu quando o sujeito estava lá no fundo do poço. A condição de fundo do poço é terrível. Eu acho que você consegue entender bem o que é viver no fundo do poço. Talvez você já viveu isso. É aquele momento da sua vida de desespero total, sem esperança. Isso que significa a palavra desespero. Ou de que realmente a esperança é do tamanho do buraco do poço. Então imagina que você está dentro de um poço de 1 metro e 20 de diâmetro, 5, 6 metros dentro dele, e que você olha para cima, você vê o céu desse tamanho, você vê a luz desse tamanho, que mal chega no fundo do poço, e quanto mais fundo esse poço, talvez essa luz nem chegue lá. Isso é desespero, e muitas pessoas vivem o desespero e qualquer pessoa que vive o desespero, vive a angústia. Porque a angústia é aquela tristeza arrasadora, que dói o coração, que fere o nosso íntimo. A pessoa, quando está em desespero e angústia, nem lágrima tem mais, nem chorar consegue mais. Situação de fundo de poço. E muitas vezes, algumas pessoas só reconheceram o seu pecado, só reconheceram o seu erro, depois que chegaram nessa condição. E infelizmente, irmãos e irmãs, muitas pessoas, mesmo que tenham chegado na condição do fundo do poço, ali ficaram, algumas ali morreram. Coisa triste e horrível é quando recebemos a notícia da morte de uma pessoa que estava vivendo no fundo do poço, não conseguiu sair dele. Aqueles então que antecipam a morte, digamos assim, preferem até tirar a vida do que continuar vivendo daquela maneira. Mas o jovem pródigo, o jovem que nós podemos apontar o dedo e falar: oh, que tolo você, que pecador. Esse jovem nos dá uma grande lição, irmãos. Ele caiu em si, e ele disse: eu vou voltar para o meu pai. Mas ele não está dizendo que eu vou voltar para o meu pai e falar: pai, o negócio é o seguinte, eu entendi que eu sou dono aqui, apesar de ser dada herança, eu não deixo de ser seu filho, então eu continuo sendo dono, ou pelo menos eu continuo merecendo ser tratado como um cara especial. Não.
Ele diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Então, irmãos e irmãs, a última lição é que não pode nos faltar, numa realidade em que nós somos pecadores, que nós não conseguimos ser perfeitos, e que em algum momento a gente erra e peca, não pode nos faltar a condição de ser humildes, de praticar o arrependimento verdadeiro e buscar o perdão de Deus em primeiro lugar e, se possível, daquelas pessoas que nós também prejudicamos. E a Bíblia ensina, irmãos e irmãs, que quando nós nos comparecemos diante de Deus, quando o nosso arrependimento é verdadeiro, sincero, real, que Deus nos perdoa, nos acolhe e nos ajuda a enfrentar o processo de restauração. Deus vai ser aquela mão que por mais fundo que seja o poço, que vai te alcançar lá no fundo e vai te ajudar a subir aos pouquinhos, até que um dia você saia dali, até que você se restaure. Imagine uma pessoa que fica um tempo, horas, quem sabe dia, dentro de um poço, sem se alimentar, desesperado, talvez até com hipotermia. Como que ela sai dali? E o trauma, e o medo? Ela vai precisar de ajuda, não é isso? Vai precisar de ajuda. Deus vai estar aí com você. E é importante, irmãos e irmãs, que nós entendemos que a função da igreja é ser essa mão divina de ajudar pessoas. Que se alguém entre nós, em algum momento, viver essa experiência de angústia e desespero, e se arrepender, e buscar ajuda da parte de Deus, ele também vai precisar de ajuda da parte dos seus irmãos e irmãs. Ninguém é forte o suficiente para enfrentar os seus problemas e lutas sozinho, precisa de ajuda. A igreja precisa ser esse braço, nós precisamos. Nós não podemos ser aqueles que estavam segurando a pedra para atirar na mulher adúltera, não. Nós precisamos ser aqueles que, ao invés de segurar pedra, estavam segurando a maca do paralítico, descobriram o telhado, desceram o paralítico perante Jesus, porque tinham fé de que Jesus poderia restaurar aquele homem. Então, ao invés de pegarem pedras para atirar nas pessoas, que sejamos uma igreja que pega na maca dos enfermos, dos desesperados e angustiados, para ajudá-los a estar na presença de Jesus, para serem curados por Jesus.